E este chamado nos faz examinar a maneira como nós reconhecemos e agradecemos a Deus. O povo estava no deserto, diz a primeira leitura, mas não reconheceu e nem agradeceu. Tinham sido libertados da escravidão. Receberam de Deus o maná e a água, quando houve tanta sede, mas foram capazes de se voltar para Deus e dizer: temos nojo desse alimento. Já estamos enfastiados. Nós somos chamados a examinar como é que nós dizemos a Deus. Olhem, por exemplo, neste tempo, que todo mundo está penando com uma estiagem prolongada. Tanta seca, os animais sofrendo, mas as pessoas também. Tudo muito difícil, mas das obras do Senhor não te esqueças. Recebemos de Deus tantos bens, vamos nos esquecer deles, para pensar que Deus tenha nos abandonado? Jamais. Enfrentamos alguma dificuldade, mas no Senhor temos confiança. Custou para que o povo aprendesse tal confiança. Então, diz a primeira leitura, Deus enviou para eles serpentes venenosas. E a única maneira de se livrar delas foi quando Moisés fez uma serpente de bronze e levou numa haste. Quem contemplava aquela serpente se livrava das outras. Não pode haver uma figura mais clara de Cristo elevado na cruz. Quando nós somos atingidos pelo pecado, o que faremos? Contemplaremos também nós, Cristo elevado na cruz, certos de que é Ele que nos faz superar o pecado, vencer a maldade deste mundo e encontrar a Deus que nos ama. E daí escutamos o hino que São Paulo nos traz da carta aos Filipenses. Vejam, Cristo não se apegou à sua condição, Filho de Deus, mas despojou-se, assumiu a nossa condição. E daí se tornou para nós, em tudo, ensinamento para o nosso caminho. E nós passamos pelas dificuldades. Olhemos a Cristo, que passou, sobretudo, carregando a cruz e morrendo na cruz. Estamos celebrando a festa da exaltação da cruz, para lembrar que o instrumento que Ele usou para nos salvar foi exatamente aquilo que espanta, que nos assusta, um instrumento de morte, mas que serve para a nossa vida, uma chave para a nossa salvação.
E Ele assumiu a sua cruz e tornou para nós verdadeira vida, para que nós olhemos a nossa cruz cada dia da nossa vida e entendamos que a nossa cruz também é meio para encontrarmos a salvação e a vida eterna. E vem então o ensinamento de Jesus no Evangelho. Do mesmo modo, como Moisés levantou aquela serpente de bronze, o Filho do Homem vai ser elevado. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ele desceu, mas foi elevado na cruz, elevando a nossa natureza. Primeiro trouxe a sua natureza para nós, e agora eleva a nossa natureza para Deus. E desta maneira, quem o contemplar há de encontrar a verdadeira vida. Assumamos a nossa cruz, confiemos na cruz de Cristo. Que a cruz não seja para nós um objeto a mais em casa, carregando em nós mesmos, como muitas vezes fazemos, mas que seja a lembrança da entrega de Cristo, nosso Senhor. Porque celebramos a exaltação da cruz nesta data? Porque foi exatamente nesta data que lá no século IV, depois do ano 330, Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, desejou encontrar a cruz de Jesus. Buscou tudo o que era necessário. Foi a Jerusalém e começaram a escavação, lá onde tinha testemunhos de que Cristo tinha sido crucificado. Escavaram, encontraram um fosso, e dentro do fosso, 3 cruzes. Uma delas devia ser a de Cristo. Então nos diz a lenda sobre o encontro da cruz. Havia um homem doente em Jerusalém, sem esperança. Levaram aquelas 3 cruzes. Primeiro, levaram uma, encostaram nele. Não aconteceu nada. Pegaram a outra, encostaram nele. Nada aconteceu de novo. Terceiro, a terceira cruz. Tocaram naquele homem e ele foi imediatamente curado. E Santa Helena disse: encontrei a cruz do Senhor. E levou consigo. Hoje em dia, dessa cruz, pela Europa e outras partes do Oriente, fragmentos daquele pedaço de madeira servem de relíquia em muitas igrejas. Não é o objeto que nos interessa, a cruz, mas é a entrega de Cristo na cruz, que é a nossa vida. Exultemos por esse bem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,